Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. O nosso tema de hoje é como enfrentar a enfermidade. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Durante meus 61 anos, vi pessoas de todas as idades, de recém-nascidos a pessoas com 80, 90, quase 100 anos, com todo tipo de enfermidade ou doenças. Algumas doenças que causavam muito sofrimento e dor. Eu mesmo tive muitas. Eu era para ter morrido aos 11 anos. Eu tive essa perna esquerda totalmente inflamada. Tive que abrir, ficar com 2 drenos, vazando aquelas excreções durante 8 meses. Parecia que não havia esperança para mim. Já sofri traumatismo craniano, quebrei em 4 lugares aqui, peguei meningite, tive aos 23 anos, bebi ácido muriático para tentar me matar porque não tinha mais esperanças. Era viciado em álcool, em drogas e vivia fazendo besteira antes de conhecer a Jesus Cristo. E eu ouvi o médico dizer: você vai morrer. Pode sair todo mundo e deixar ele aí porque ele vai morrer. Isso com 23 anos. E aí eu conheci Jesus Cristo. Em 21 dias, eu estava saindo do hospital. Tive já AVC em 2019. Quando eu estava indo para o hospital, eu cheguei a dizer: pai, entrego a ti a minha alma, porque sei que desta vez eu não passo. Desmaiei. E hoje estou aqui pregando para você. Então Deus, desde que o homem pecou, ele sofre as consequências do pecado. E isto não é apenas o rico, o pobre, o negro, o branco, ou qualquer outra raça. São pessoas de todas as idades, de todas as cores, de todas as crenças. Todo ser humano, ele sofre enfermidade. Em Gênesis 17:19 diz:
E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também gardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a terra tornes, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós não aceitamos as enfermidades, não aceitamos a morte, porque nós não fomos criados para adoecer e morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente junto dele e gozarmos de todas as bênçãos da presença dele. Mas infelizmente aconteceu o pecado original. E toda a raça humana, ela sofre as consequências disso. Porque a terra se tornou maldita. A terra se tornou maldita. Esta linda terra que nós vemos todos os dias o sol nascer e morrer, as coisas maravilhosas que existem, como os alimentos e tanta coisa, mas a terra é maldita. Todo mundo adoece. Ninguém vai viver a vida toda e não vai sofrer nenhuma consequência. Mas, graças a Deus, a oração, ela tem muitos em seus efeitos. Em Tiago, capítulo 5, do 15 ao 20, diz: e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Então Elias era um profeta. E ele foi perseguido pelo rei Acabe e pela sua esposa, a sua mulher Jezabel. E ele orou, porque a terra estava numa época, principalmente Israel e Judá, estava numa época de pecados absurdos, adorações a falsos deuses e pecados que não tem
nem como descrever. E Elias orou e ficou 3 anos e 3 meses sem chover, para provar que existe só um único Deus, que merece todo louvor, toda honra e toda a glória. Todo ser que nasceu, que foi criado, ele é criatura. O único que não nasceu e não foi criado é Deus. E ele é um só. E é somente a ele a quem devemos cultuar. Em Êxodo 15, Êxodo 15, 26, Êxodo 15, 26 diz o seguinte: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Você já deve ter ouvido falar sobre as 10 pragas, as pragas do Egito. Foram enfermidades, praga de piolhos, de mosco, de rãs, a morte dos primogênitos e por aí em diante. E Deus diz que estas pragas não virão sobre nós. Em Jeremias 17:14, Jeremias 17:14 diz o seguinte: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Deus, se ele curar, você vai ser curado. Se ele te salvar, você vai ser salvo. Porque ele deve ser o seu louvor em tudo e em todas as coisas que você fizer. Então a oração, ela pode curar o enfermo. Se Deus tem um propósito na sua vida, nada vai te derrubar. Se você está aqui nesta terra para louvor e glória de Deus, você só vai partir no momento em que Deus quiser, no momento em que chegar verdadeiramente a sua hora. Então a oração, ela é o nosso refrigério. Quando nós estamos doentes, o que devemos fazer? Orar. Na verdade, nós devemos orar sempre. Como diz a palavra de Deus, orar sem cessar. Mas nós só buscamos orar quando nós estamos em dificuldade e quando não existe outra solução. Aí nós vamos no culto todo dia, nós vamos no culto de oração, nós vamos na escola bíblica dominical, nós fazemos evangelismo, nós estamos no culto da
noite e aí por diante. Você vai de muleta, de cadeira de roda e até se arrastando. Quando chega esse momento, quando está tudo bem, que você está com dinheiro no bolso, que você não está sofrendo nada. Ah, não tenho tempo, eu preciso me divertir. Aí, praia, casa de praia, viajar, curtir e viver. Só busca Deus quando tem necessidade. Uma pessoa dessa, com sinceridade, eu devo dizer, é um infeliz. É um infeliz. É claro que não são todas as pessoas. Mas se você está nesta condição, você deve se examinar e se avaliar. E nunca, se você está enfermo, nunca deve perder as esperanças. Por quê? Provérbios 17:22 diz o seguinte. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, quando você está abatido, você está enfraquecido, sem forças, quebrantado, a sua doença ela vai ser pior do que ela é. Ela vai ser pior do que ela é. Então você mesmo na dor, na dificuldade, os médicos dizendo que não tem jeito, que você vai morrer, você deve confiar que Deus é capaz de mudar esta situação. Por quê? Porque Ele é o Deus dos impossíveis. O rei Manassés, está em Crônicas e 1 Reis, o profeta chegou e disse para ele: coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. E o profeta saiu. E ele virou para o canto da parede, chorou e chorou, e disse para Deus: lembra que eu sempre te fui fiel, fui um servo que sempre te adorei, que cumpri os teus mandamentos e que vivi segundo a tua vontade, então lembra-te de mim. E na mesma hora Deus falou com o profeta lá fora: volta e diz para Manassés que eu vou dar a ele mais 15 anos. E assim aconteceu. Então, nós devemos ter sempre esperança, nunca desistir, nunca se abater e se enfraquecer e ficar sem forças por causa de uma doença. Devemos sempre ter esperança mesmo sentindo a dor. Devemos sempre saber que Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Colocar sempre a nossa fé única, exclusivamente nele. Isso que devemos fazer
durante as nossas enfermidades, seja ela qual for. Seja ela qual for, seja o que todas aquelas pessoas enviadas pelos inimigos vierem, porque a pior coisa que existe é você estar doente e alguém chegar e falar assim: eu conheci alguém que tinha essa doença aí, morreu e sofreu e fez isso, aquilo outro. E só bate, isso não levanta ninguém. Então, nós devemos ignorar esse tipo de pessoa, porque ela vai te abater mais do que devia. Devemos, de todo o nosso coração, servir a Deus. Está em Êxodo 23, 25. Êxodo 3, 25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Porque mesmo você doente, você passar a orar todos os dias, não como uma obrigação, mas como um verdadeiro louvor. Você orar por outras pessoas, interceder por outras pessoas que estão passando por dificuldades menores e até igual à sua ou maiores, interceder pelos outros, ajudar aos necessitados. Isso tudo é servir e amar a Deus. E principalmente ao cristão, aquele que tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não deve viver desesperado. Por quê? Porque se Jesus é o seu Salvador, você não vai enfrentar mais a morte eterna. Como diz Apocalipse 7, do versículo 16 e 17, diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então sua dor, ela vai acabar, seja nesta vida ou na vida eterna, que é muito melhor. Você está seguro. Então você não deve se abater. Você deve enfrentar a enfermidade com coragem, com alegria, com louvor a Deus, com gratidão por tudo o que Deus fez por você. Porque, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter uma vida abençoada aqui nesta terra, servindo a Deus, mesmo na enfermidade, ou
gozar de uma vida que não tem preço, a vida eterna. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia que está se acabando. Graça te damos por nossas vidas. Graça te damos pelo teu infinito amor e por tu estar sempre conosco, Pai, sabendo que todas as coisas estão sob o seu controle. Embora muitas pessoas não acreditem, tu és o soberano do universo. Tu cuida de cada ser humano. Tu cuida de cada pessoa. Em cada vida tu tens um propósito. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.